Oi pessoal, aqui é a Gil do Sala Precisa Podcast e bem-vindos ao meu Expresso. Eu quero começar com uma pergunta simples para vocês. Quantas vezes vocês já assistiram o filme do Jake Gyllenhaal e pensaram, isso aqui é atuação de Oscar? Agora, a segunda pergunta mais importante. Quantas dessas vezes realmente viraram indicação? Porque quando você começa a puxar esse fio, fica meio desconfortável. Sim, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o Oscar. Eu sei que passou a época das premiações, passou o Oscar, não comentei com vocês, mas que triste, né, que o Brasil perdeu todas as categorias. Infelizmente, a Variety acerta tudo, né? Que saco. Mas assim, né, falando brevemente, acredito que a maior injustiça foi na categoria de filme internacional. Eu já indiquei Valor Sentimental pra vocês, já comentei, é muito bom, realmente, é um filme muito bom, eu sabia que ia levar algum prêmio, mas não achei que ia tirar o prêmio do Brasil, né? Mas é aquela questão, né, filme internacional e a maioria do elenco ali, né, metade do elenco é americano. A gente sabe, a gente conhece o Oscar, mas ainda a gente acredita que ele um dia vai mudar e não muda, né? É uma premiação que premia Hollywood apenas, infelizmente. Mas tudo bem, o importante é que a gente esteve lá marcando presença no Brasil e foi incrível novamente essa visibilidade de um filme brasileiro na maior premiação de todas. Bom, mas voltando agora pro meu expresso de hoje, que envolve também você, Oscar. O Jake Gyllenhaal, ele só foi indicado uma vez. Pra quem acompanha ele, né, pra quem não sabia, mas ele foi indicado aí uma vez. Pelo filme O Segredo de Brokeback Mountain. E aí você começa a perceber que não é uma coincidência, é um padrão. No filme, quem já assistiu esse filme maravilhoso, se você não assistiu, por favor, assista. Ele é lindo, é de chorar, toda vez que eu assisto eu choro. E é um dos melhores filmes do Heath Ledger, um dos melhores atores aí que, infelizmente, nos deixou muito rápido, né? Muito antes do tempo. Mas, no filme, né, o Jake, ele interpreta o Jack Twist, né? Um cowboy que viveu um romance proibido ao longo de décadas com o Heath Ledger, personagem do Heath Ledger, escondido aí por pressão social. É um papel extremamente emocional, mais clássico e mais legível. E não por acaso foi aí que a academia olhou pra ele. Ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. O filme em si teve 8 indicações ao Oscar na época e acabou levando 3, de melhor direção, roteiro adaptado e trilha sonora. Gente, quem assistiu sabe que o Heath Ledger e o Jake mereciam esse Oscar. Heath Ledger como ator, como melhor ator, e o Jake como o melhor ator coadjuvante. Só que entra um detalhe, né, que muda tudo. O filme Brokeback Mountain era o grande favorito da noite e acabou perdendo o prêmio aí de melhor filme para Crash, No Limite. Pois é, até hoje é considerada uma das decisões mais controversas da história do Oscar. Muita gente argumenta que o Crash era um filme mais palatável para a academia, enquanto o Brokeback Mountain era mais desafiador, principalmente pelo tema. Se o Oscar já é xenofóbico, né, não tem o que já esperar mais do Oscar, né? Ou seja, até o momento em que o Jake esteve mais próximo de um reconhecimento máximo, ele estava dentro de um papel que também foi, de certa forma, rejeitado. E aí você pensa, ok, então ele só precisa repetir esse tipo de papel pra ganhar, né? Não. Vamos falar do Abutre? Se você nunca viu esse filme, assista, tá na Prime Video. Aqui, ele interpreta um cara que começa a filmar acidentes e crimes pra vender imagens pra TV. E vai perdendo completamente qualquer limite moral. Só que o ponto não é a história, como ele constrói esse personagem. Fala artificial, sorriso fora do lugar, olhar vazio, calculado. Ele não pede empatia, ele não guia emocionalmente. Isso é crucial nesse papel, porque o Oscar ainda funciona muito baseado em eu sentir com esse personagem. E o Lou Bloom, que é o personagem do Jake, não quer que você sinta, ele quer que você fique desconfortável. E talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual essa atuação, que muita gente considera uma das melhores da década, eu concordo, nem foi indicada. O que eu acho um absurdo. Pra quem assistiu sabe do que eu tô falando, se você não assistiu, fica aqui minha indicação. Agora pensa no filme Zodíaco. Gente, como eu amo esse filme, eu já assisti várias vezes, porque o Zodíaco, acho que todo mundo conhece serial killer, né, que até hoje nunca foi pego. A gente não sabe simplesmente quem foi o Zodíaco. Teve várias
várias, né, adaptações sobre serial killer, mas a melhor é o do David Fincher, com o Jake Gyllenhaal e o Mark Ruffalo. Então aqui ele interpreta um cartunista que se torna obcecado em descobrir a identidade do serial killer, que se auto-intitula o Zodíaco. Mas não é sobre resolver o caso, é sobre o que essa obsessão faz com ele. Ele se isola, ele perde o controle da própria vida, vai se consumindo lentamente. A gente vê tudo isso no filme e é de uma forma silenciosa, sem grandes explosões, sem cena de prêmio, sabe? E eu pergunto pra vocês aí, quantas vezes o Oscar premia uma atuação que você só entende completamente dias depois? Na verdade são várias, né? Mas aqui eu não entendi por que não foi indicado. Gente, se você não assistiu esse filme, que eu acho difícil também, já falei sobre ele, eu fiz um episódio, um expresso, falando sobre o serial killer em si, né, o Zodíaco, porque ano passado tivemos algumas notícias aí de que um cara falou que o vô dele era o Zodíaco. É muito interessante, escutem. E o caso é muito interessante em si, né, e esse filme aqui, ó, palmas, eu amo. É um filme que, gente, se vocês assistirem, voltem pra ouvir aqui esse episódio pra falar sobre a cena do porão. Que aquela cena, gente, sempre me dá medo. Sério, porque é uma cena tão tensa e não acontece nada demais se você for ver na cena, mas a forma como, sabe, a trilha sonora, a atuação, o jeito, a luz, o jeito da câmera, tudo ali faz a cena ficar muito desconfortável e tensa. E medo, né? Me dá muito medo essa cena. A gente tem os suspeitos. Aqui o Jake é um detetive investigando o desaparecimento de duas meninas. E é um papel que, no papel, parece perfeito pro Oscar, mas infelizmente também não teve reconhecimento, né? Ele é um personagem contido, é introspectivo, é cheio de microexpressões. Enquanto isso, o filme tem outras performances mais viscerais, mais explosivas, e acontece algo quase técnico, né? Que o Oscar tende a premiar o que é mais visível. E o Jake muitas vezes trabalha no invisível. A gente tem também o Hugh Jackman nesse filme. Assim, esse elenco aqui é de peso e é um filme que vale muito a pena. Então, tá na Prime, mas pra alugar, tá bom? Quem quiser assistir, eu espero que volte um dia pra Netflix. Mas, gente, Os Suspeitos também, outro filme incrível do Jake. Vocês estão percebendo que eu só tô falando filme incrível? Se você já assistiu todos esses filmes, assim, são filmes assim... Se você vê, o Jake gosta de fazer essa vibe de filmes, né? São uns filmes esquisitos, sabe? Tem uma... Tirando Os Suspeitos, que é mais um suspense, mas assim... Animais Noturnos, que eu vou citar agora, que eu também já indiquei pra vocês, ele faz 2 personagens de narrativas paralelas. Por que ele não levou o Oscar na época? Olha só, o Oscar premiou o Michael B. Jordan, que interpretou Gêmeos. Eu queria que o Wagner Moura ganhasse, mas a gente sabe o quanto foi importante essa vitória do Michael B. Jordan, porque, gente, 97 anos de premiação de Oscar, ele é o 5º ator negro a ganhar o prêmio de melhor ator. Então, foi merecido, mas ao mesmo tempo a gente queria que o Wagner Moura ganhasse, né? Mas aqui no filme Animais Noturnos, a gente acompanha a Susan, nossa querida Amy Adams, que é uma galerista de arte em Los Angeles, que vive um casamento frio e distante. E um dia ela recebe um manuscrito de um livro escrito pelo seu ex-marido, com quem não tem contato há anos. Então ela começa a ler e o filme passa a alternar entre 2 narrativas: a vida atual dela, marcada por insatisfação e vazio, e a história do livro. E dentro desse livro, acompanhamos o Tony, que é interpretado pelo Jake, um homem comum cuja viagem com a família se transforma em um pesadelo violento após o encontro com criminosos na estrada. Então, à medida que a Susan vai avançando nesse livro, a história começa a afetá-la profundamente, levando a revisitar seu passado com o ex-marido e confrontar escolhas e arrependimentos que moldaram sua vida. Mas quem acaba sendo indicado? Uma atuação mais direta, mais impactante, e isso se repete. Ele entrega complexidade aqui nesse papel, só que o Oscar responde ao impacto imediato. Aí você pensa de novo, ok, então talvez falta aquele papel clássico do Oscar pro Jake. Ele até tentou, gente, ele fez o filme Stronger, que aqui no Brasil ficou O Que Te Faz Mais Forte, em 2017. Que ele interpreta um sobrevivente do atentado da maratona de Boston. Tem todos os requisitos aqui nesse papel que o Oscar gosta: história real, superação, transformação física e emocional. Só que o filme nem teve força suficiente na temporada e nem chegou a ser indicado. Percebe como parece que nunca se encaixa os papéis do Jake? Mais uma indicação, gente, porque olha só o currículo dele. Tem muito filme bom. A gente tem O Homem Duplicado. Eu assisti uma vez, eu confesso que na época eu não gostei. Eu falei, o quê? O que é isso? Não entendi
entendi nada. Acredito que se você assistiu, você teve a mesma reação. Eu pretendo reassistir agora com uma outra visão crítica. Aqui o Jake de novo faz dois personagens, um professor completamente apático e um ator mais agressivo que são fisicamente idênticos. E o filme basicamente coloca esses dois lados frente a frente num thriller psicológico super desconfortável sobre identidade e desejo. E aquele final, né? Se você já assistiu A Aranha, que é aquilo? Ah, lembrando como, olha só, o diretor desse filme é o Denis Villeneuve. Gente, não sei falar sobre o nome dele, mas é o diretor de Duna. Ele é um diretor renomado. E O Homem Duplicado é um filme muito difícil, muito complexo. Mas vale a pena você assistir, hein? Tá na Prime Video também, provavelmente. Agora me diz aqui, isso é o tipo de atuação que o Oscar entende ou é o tipo que ele evita? Então a gente chega numa conclusão. Eu chego aqui, né, numa conclusão com vocês. Talvez o problema não seja o Jake. Porque, novamente, a gente falou sobre isso no nosso episódio de Oscar, que o Oscar não é só atuação, é campanha, narrativa, é timing, é você estar no filme certo, no ano certo, com a história certa sendo contada sobre você. E o Jake nunca teve isso muito bem alinhado. Ele não tem aquela narrativa de agora é a vez dele, ele merece há anos, essa performance da vida, e tipo, aquele prêmio consolação do Leonardo DiCaprio, tadinho, quando ele levou o Oscar. Porque, né, a gente olha os filmes que ele faz, apesar de eu não gostar, mas ele fez, né, grandes filmes. Talvez o mais importante é que ele escolhe papéis estranhos. É que eu gosto, tá, Jake? Continua assim. Ambíguos, desconfortáveis. Isso nem sempre agrada quem vota. Então, vou te fazer uma pergunta, você que tá me ouvindo aí. O Jake Gyllenhaal nunca ganhou um Oscar. Porque falta alguma coisa nele ou porque ele não faz o tipo de atuação que o Oscar sabe reconhecer? Porque se você olhar bem, talvez ele não esteja jogando errado. Talvez ele só esteja jogando outro jogo. Porque ele escolhe papéis muito bons. Olha todos os filmes que eu indiquei pra vocês aqui, são excelentes. Não é só porque eu tô indicando, tá? E não é porque é só na minha opinião, mas é a opinião da maioria que assistiu esse filme. Pode perguntar pra qualquer um. Já assistiu Animais Noturnos, Os Suspeitos, O Zodíaco, Brokeback Mountain? Gente, são filmes excelentes que realmente a academia ignorou. E ignorou um dos melhores atores. Vocês assistiram aquela série da Apple, Acima de Qualquer Suspeita? Gente, que aquilo? Ele merecia um Emmy. Se não me engano, deve ter ganhado algum Emmy. Mas acho que não sei se ele ganhou de ator ou não. Mas, gente do céu, a atuação do Jake é incrível. Por isso que o Jake, pra mim, é um dos melhores atores. E agora eu quero saber de você aí que tá me ouvindo. Qual atuação dele você acha que foi mais injustiçada? Olha só, eu falei várias aqui, mas não podemos negar que ele tem outros ótimos filmes no currículo. Pra mim, a que mais foi injustiçada... Ai, que difícil, eu acho que foi todas essas que eu citei. Mas acho que Brokeback Mountain ele deveria ter levado de ator coadjuvante. E nas outras ele merecia pelo menos uma indicação, né, Oscar? Mas aí, eu quero saber de você. Qual atuação dele você acha que foi mais injustiçada? Conta pra mim, comenta lá, manda mensagem pra mim. Eu quero muito saber e quero debater com você. Deixa seu comentário lá no nosso Insta, @SalaPrecisaPodcast. Espero que tenham gostado do Expresso de hoje e já sabe, né? Até o próximo episódio. Tchau, tchau!